Compasso Colab apresenta o podcast É o que Parece. Aquele que sabe o que contar. É o que Parece. Apresentação: José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini. Alô, alô, meus amigos, minhas amigas e eventuais inimigos. Aqui estamos mais uma vez para o nosso É o que Parece, que, pelo que parece, vem crescendo do interesse daquilo que nós estamos nos propondo a fazer. Nós estamos mais uma vez à distância, vendo aqui a figura de Antoninho Rossini, meu amigo e companheiro nessa jornada, e a continuação do último capítulo que nós fizemos, que foi um papo muito gostoso e bacana que tivemos com a Melissa Vogel, a CEO da Kantar Brasil. Acho que fez um programa, pelo menos para nós, né, Rossini, interessante, alguns comentários positivos que nós recebemos, e o assunto foi tão bom que não deu para fazer num programa só, e aí pedimos a paciência dela para nos suportar por mais alguns minutos para completar aquilo que ela tem para oferecer e tem para apresentar, que é muito interessante. Sem dúvida nenhuma, Zé. Aceite o meu abraço mais uma vez. E eu só queria lembrar aos nossos seguidores que a Melissa é uma pessoa muito ligada à área de pesquisa, de inteligência. Ela é formada em rádio e televisão pela USP, é também formada na Escola Superior de Propaganda e Marketing, em Comunicação e Mercado, em Administração pela Getúlio Vargas, foi também professora, me parece, na própria ESPM. Mas, Melissa, a gente queria continuar o papo justamente porque você tem, primeiro, a verve, o brilhantismo didático de saber explicar as coisas. E isso é relevante no momento em que as pessoas quase não se veem mais. A voz, os olhos estão dissociados. Então, nós temos a sua voz. E, em função disso, eu queria te fazer uma pergunta. Você, recentemente, realizou uma pesquisa lá na Kantar, nos segmentos que aumentaram e diminuíram por conta da pandemia. Me explica melhor, que tipo de aumento, que tipo de redução nesses segmentos houve? Bom, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo de novo, né? Aqui é um prazer estar batendo esse papo aqui com vocês novamente. Uma das divisões da Kantar aqui no Brasil é a divisão de Panel, que é a divisão que mede o consumo dentro dos lares. Então, durante esse período todo aí de pandemia, né, já faz mais de 90 dias que estamos todos em casa, a gente viu uma sequência de mudança de comportamento do consumidor. No primeiro momento, claro, que as pessoas angustiadas, ansiosas, saíram correndo para abastecer as suas despensas e mantiveram essas despensas abastecidas com produtos de cesta básica, com produtos de limpeza e de higiene. Passado algum período disso, as pessoas já entenderam que elas poderiam também buscar indulgências, e aí quando a gente começa a ter, então, um consumo bastante interessante dentro de casa, que além dos momentos normais de consumo, surgiram outras ocasiões extras dentro de casa para consumo, né? Então, a gente viu um aumento grande de produtos de alimentos e bebidas. Então, de um lado, quando a gente fala de bebidas, aumento de bebidas alcoólicas, né? O vinho, um aumento da compra de vinho acompanhando todas as alimentações, um aumento de cerveja acompanhando principalmente final de semana. Uma outra coisa que a gente percebeu foi as pessoas passaram, ao mesmo tempo que elas estão cozinhando mais em casa, elas também passaram a pedir mais delivery, então houve um aumento do consumo de delivery. Interessante que, nesse período, a gente teve 19% dos lares, né, as pessoas entrevistadas, aderiram a um tipo de delivery. Mais da metade de quem aderiu a esse delivery acabou fazendo pedido de 2 a 3 vezes. E é interessante quando a gente olha quais são os tops, né? Qual foi o que as pessoas mais pediram delivery. Em geral, fast food, pizzas e depois vem pratos e refeições. E outras coisas que também aumentaram são produtos para cozinhar, né? Que as pessoas fazendo a sua refeição ou seus doces, a sua comida dentro de casa. Então, o que aumentou durante o isolamento social? Leite condensado, creme de leite,
leite, ketchup e atomatados. E, por outro lado, o que diminuiu nesse período? É interessante que, enquanto as pessoas estão bastante preocupadas com a higiene, sentir-se limpo, fresco, né, seguros do coronavírus, tem uma outra questão que é as pessoas diminuíram o consumo de produtos de beleza, né? Por quê? Porque, em grande parte, a razão de usar produtos de cuidados pessoais é a sua socialização, né? É o fato de você estar na rua, é o fato de você usar produtos antes do exercício físico, se preparando para ir ao trabalho. Então, essas foram categorias que também diminuíram por conta da diminuição de ocasiões para esse consumo. E fechando, né, o que a gente também nota no painel de consumidores da World Panel é um aumento em relação aos produtos de limpeza doméstica, né? Todo mundo querendo se proteger mais uma vez contra o vírus. Eu queria aproveitar essa deixa, Mel. Como você sabe, eu falei antes de a gente começar esse episódio de É o que Parece, eu estava concluindo um livro chamado Pandemia, Relatos da Frente de Batalha. Lá tem um capítulo que é voltado exatamente para essa questão, porque as pessoas em casa estão comendo mais, apelando para delivery, para fast food, e estão engordando. Então, tem um médico que é nutrólogo e que alerta as pessoas para alguns cuidados. Então, é muito legal isso que você está falando, porque vem a comprovar a tese desse livro, que logo, logo vai estar em circulação. O Zé Francisco tem uma pergunta para fazer que é bombástica. Quero ver aí. Não tem bomba, não. Eu queria ainda, dentro desse tema, fazer um comentário que ele é recente. Eu vi uma reportagem no estado de São Paulo que fala desse ponto exatamente do consumo doméstico e me chamou a atenção aqui que foi medido num período de 79 dias, eu fiz questão de contar o período, 79 dias antes da pandemia e 79 dias depois da pandemia. Então, a medida disso é de 20/3 a 6 de junho, e a anterior é de 1º de janeiro a 19 de março. E que esse estudo mostra que 16 consumos se alteraram de busca de receitas. Que tipo de receita as pessoas estão buscando? E é impressionante, nesse período, comparando os 79 dias antes pandemia e depois da pandemia, houve um aumento na média. Eu ainda sou homem de mídia, então gosto de números. A média foi de 110% de aumento de busca de receitas na internet e das pessoas quererem buscar o que fazer e trabalhar dentro de casa. Muito dentro disso que a Melissa está colocando, que mostra, se não um novo hábito, com certeza vai haver um resíduo disso tudo, não é? Quando nós estivermos falando a palavra da moda hoje é novo normal. Eu sempre fiquei incomodado com esse novo normal, e também hoje, lendo o meu amigo Enio Basílio Rodrigues, que já foi um criativo importante na publicidade brasileira. O Enio tem um texto brilhante e é um cara de bom senso. Eu digo, quando as pessoas pensam como a gente, é um cara de bom senso. Então, o Enio é um cara de bom senso. Ele questionou exatamente o que sempre me incomodou com esse novo normal. Brilhante a colocação dele. Se é novo, não é normal. É novo. E se é normal, não é novo. Então, esse novo normal tem uma tradução do que vem pela frente aqui. Vai ser criado o que vai ser normal novo. Mas não que o novo seja o normal, porque o normal não é novo. Brilhante, não é, Rosana? É filosofia, Mel. Segura aí o Zé, que quando ele abre essa mala de ferramenta, ele nem fez a pergunta para você ainda. Ainda ele não fez a pergunta. Zé, faz a pergunta. Agora eu queria virar a página e falar um pouco do nosso mundo, e que eu tenho certeza que a Melissa vai poder nos deixar muito contente com as suas colocações. Por tudo isso que está acontecendo, o futuro determina que a publicidade passará a ter conteúdos diferentes, ou quem estiver prestando atenção no que está ocorrendo deve considerar como se comunicar no futuro, porque mudanças há. Hábitos mudaram, pensamentos principalmente mudaram,
e eles deverão, de alguma forma, permanecer. Como é que você vê isso, Melissa, do ponto de vista... O que você vê pela frente sobre o conteúdo da publicidade? Bom, o que nós determinamos, ouvimos nesse período, foi uma rápida adequação das marcas à realidade, né? Foi muito interessante como logo de cara, aí a gente tinha 20% dos anunciantes falando do assunto Covid, na sua mensagem, na sua publicidade, muito buscando trazer conforto para o consumidor. Esse número chegou a ser quase 50% do conteúdo da publicidade, falava alguma coisa sobre o assunto, e sempre nesse período um tom bastante emocional, um tom bastante acolhedor. O que foi acontecendo com o passar do tempo, né, isso ainda durante a pandemia, as pessoas começaram a pedir, né, pedir ou declarar nas entrevistas que elas queriam ouvir coisas novas, que elas não queriam mais ouvir só do Covid, elas não queriam mais só coisas adequadas ao seu contexto, porque elas se acostumaram. A gente está falando aqui de novo normal, talvez não seja o novo normal, mas a nova realidade, algo diferente que estava acontecendo. E nesse período todo, um pedido muito grande para que as marcas se mostrassem não só úteis, mas que tivessem uma consciência social, tivessem um propósito. Então, essa tendência dessa consciência social, do papel das marcas na vida, no dia a dia das pessoas, não só por aspectos funcionais, é algo que vai marcar muito a comunicação daqui para frente, não que não marcava antes, mas continua marcando a comunicação muito daqui para frente. A gente não pode, né, apesar do contexto bastante crítico, as marcas também não precisam só ter um tom emocional, muito pelo contrário, né, para se diferenciar, elas precisam também falar dos seus valores e das suas questões funcionais. Tem algo bastante importante que, mais do que falar de mensagem, né, é a adequação dessas marcas ao contexto de consumo dos nossos consumidores, né? E aí o que a gente está falando? As pessoas estão consumindo o conteúdo nas plataformas digitais, estão engajados e as pessoas querem se sentir tranquilas com as marcas. Então, quanto mais inserida num contexto, mais faz sentido. Então, ações como branded content, ações como um QR Code na tela, que remete a que essas pessoas façam alguma ação direta, seja para comprar, seja para conhecer mais o produto. Então, são movimentos importantes que vêm pela frente, e tem uma coisa que a gente nunca pode deixar de esquecer, que é o balanço entre construção de marca, entre branding e performance, e a gente percebeu que durante esse período da pandemia, as marcas fortaleceram muito essa relação, muito esse engajamento, porque elas entenderam que não era hora de estimular um consumo desenfreado. Então, esses equilíbrios continuam sendo bastante importantes no cenário de comunicação. Você falou, Mel, uma palavra-chave para mim aí, que é o branded content. Já há algum tempo a gente acompanha pela televisão e agora um pouco também pelos jornais a utilização desse novo sistema de projetar marcas, produtos, serviços de uma forma institucional. Seria esse o caminho do futuro? Porque, de verdade mesmo, quando você vê uma peça sendo divulgada de branded content, você não está sendo induzida, compre isto, é o melhor, nós somos os melhores da praça. Como é que fica esse contexto? Será que todo mundo vai ter que usar branded content como estratégia? Eu não sei se todo mundo, mas é uma estratégia bastante viável. As narrativas precisam ser cada vez mais coerentes e coesas. Nós não podemos esquecer que o consumidor está em todas as plataformas. Quando ele ouve sobre uma marca, ele quer que essa marca continue sendo relevante e coerente para ele em todos os lugares que ele esteja. Quando uma marca trabalha com branded content e traz um conteúdo diferenciado para esse consumidor e está atrelado ao contexto, nós temos estudos onde essa mesma pessoa retém mais esse entendimento, porque para ela aquilo é mais natural, mas é importante dizer que existem momentos, né? Existem momentos de consolidação, de construção de marcas, existem momentos de um maior call to action, existem momentos de perseguir vendas. Então, esse equilíbrio, ele é bastante importante, bastante fundamental. A grande vantagem é que agências e anunciantes agora têm uma infinidade de plataformas e de modelos para comunicação e para divulgar as suas marcas. Os produtores de conteúdo, tanto as plataformas de mídia, estão cada vez mais buscando soluções criativas, e é interessante, porque a gente tem visto
muitas relações muito fortalecidas, né, de anunciantes e plataformas de mídia, criando, então, narrativas bastante coesas e coerentes, aproveitando todo esse cenário de multiconexão e todo esse cenário de um consumidor, como eu falei no outro papo, cada vez mais crítico, né? A gente percebeu agora muito no período de pandemia como esse consumidor estava exigindo um posicionamento das marcas e já estava bastante ligado que se aquela marca fosse oportunista nesse período, ele saberia dizer. Tem um contexto bastante aí desafiador, cheio de oportunidades para todos os lados. Perfeito. Acho que é uma explanação de uma descoberta de um novo tempo que vem aí, que tem a ver com o que as marcas têm que fazer para continuar se comunicando e construir os seus valores para poder ser lembrado na hora do consumo, da prestação de serviço. Eu tive a oportunidade de assistir o webinar que o Kantar fez algum tempo atrás, e eu queria reproduzir aqui, a apresentação foi um dos seus colegas diretores que apresentou esse resumo, que eu achei muito apropriado, porque mostra bem uma direção disso que nós estamos falando, do que são as pessoas em relação ao consumo, em relação à exposição da publicidade para os próximos tempos. E ele fez um resumo que eu acho que foi muito feliz. Me desculpa não lembrar o nome dele agora, mas ao falar talvez você se recorde. Ele diz como seremos mais próximos e relevantes para esse consumidor. O que esse consumidor será? Ele será mais consciente, que cuidou uma nova relação com a casa, isso que você explanou muito bem, que está interessado pelas pessoas, a descoberta da humanização, a redescoberta, se preferirem, familiarizado com soluções digitais, uma ampliação que houve grande nisso, criterioso com produtos e empresas, que é exatamente esse ponto que você acabou de colocar, e preocupado com a saúde física e mental, e principalmente mais aberto ao novo. Acho que esse resumo é um resumo fantástico, muito apropriado para isso que nós estamos esperando por um novo momento. Eu não sei se o Rossini tem alguma coisa mais para perguntar. A minha última pergunta é com relação aos produtos do Kantar. Rossini, você quer fazer alguma pergunta mais para a Melissa? Quero, até porque fica mais próximo do assunto que eu estava tratando anteriormente. E a Melissa explanou brilhantemente, mas eu tenho aqui o desejo, uma curiosidade pessoal que deve também ser a mesma curiosidade, o mesmo desejo dos nossos seguidores aqui do É o que Parece. Melissa, os veículos de comunicação, todos, genericamente, televisão, rádio, mídias sociais, elas estão preparadas para esse novo ajuste de comunicação? Vou explicar por que da minha pergunta. Recentemente, eu acompanhei um diretor de marketing de uma empresa muito grande que buscou numa empresa, uma emissora de televisão, um meio para estar presente e sem interesse de vender nenhum dos seus produtos. E lá se estudou uma possibilidade de comprar um horário para falar de coisas úteis, de coisas importantes que poderiam remeter à sua base de produto. Me parece que o campo agora é vasto, né? Não tem mais aquele tipo, com todo o respeito e admiração pelo épico Washington Oliveto, pelo épico Neil Ferreira. Me parece que agora a coisa está mais liberta, não? O que tem, né? Você me pergunta, os veículos de comunicação estão preparados? É interessante, né? Tá todo mundo aprendendo, né? Tá todo mundo evoluindo muito com essa grande digitalização, com esse consumidor multiconectado, com esse consumidor empoderado, crítico. Então, é interessante como a cada momento surgem ideias novas, surgem modelos de comercialização novos, surgem formas de se relacionar novas, principalmente entre produtor de conteúdo, plataforma de mídia, anunciante e agência, e é isso que tem feito essa criação conjunta do mercado. Existe uma criação muito grande, esse momento de pandemia permitiu tanto aos consumidores como às empresas que elas testassem e experimentassem novos modelos, e tudo isso tem gerado, então, esse contínuo aprendizado. E é muito interessante ver como os veículos de comunicação tiveram que rapidamente se adaptar e continuam se adaptando a isso, né? As mudanças todas de grade de programação, as iniciativas todas de fazer
coisas de forma diferente, como eles não faziam, né? A quantidade de pessoas sendo entrevistadas a partir da sua própria casa, as narrativas agora, dramaturgia, talvez tenham que mudar, né? Como é que você vai conseguir filmar alguma coisa de relacionamento pessoal, de abraço, de beijo? Então, todo mundo deve estar pensando exatamente o que fazer daqui para frente nesse novo cenário. Então, eu acho bastante importante essa nova ressignificação dos meios de comunicação, que já vinham antes da pandemia, e é interessante como os meios acabaram transcendendo as plataformas, né? Hoje você assiste ao rádio, né? O estúdio de rádio numa tela. Hoje uma marca de rádio tem conteúdo digital. Hoje você tem a televisão em todas as diferentes plataformas de streaming. Ou seja, é um aprendizado coletivo e é uma evolução grande, e ao mesmo tempo que você tem essas marcas transcendendo as plataformas, você tem também o consumidor entendendo essa realidade e comentando sobre conteúdo de televisão na mídia social, por exemplo. Então, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e todo mundo navegando, então, com essas mais diferentes narrativas nesse ambiente multiconectado, nesse novo universo. Muito obrigado. Zé, se você não tiver nenhuma pergunta, qual é a frase do dia? A frase do dia acho que tem a ver tudo isso que nós vimos nesses 2 programas com a Melissa, a quem nós agradecemos mais uma vez a sua participação. Você deu uma visão do que é o que parece que está acontecendo e é o que vem pela frente. E a frase do dia eu tirei de um sujeito que lá atrás, se ele pudesse trabalhar na publicidade, ele seria um grande redator, porque ele é um escritor brilhante, e tem uma condição fantástica para ser talento criativo, que é o poder de síntese. O senhor a quem copiei a frase se chama Euclides da Cunha, e a frase, eu vou falar bem devagar, porque ela tem 3 letrinhas só. A frase do dia. Viver é adaptar-se. Acho que ele serve para esse momento novo que nós estaremos vivendo por aqui. Melissa, mais uma vez, muito obrigado, foi um prazer enorme poder contar com você e nós esperamos vê-la mais vezes brilhando pelo mundo afora. Aí você não falou dos produtos da Kantar, né? Eu acabei pulando, meu Deus do céu. Posso falar? Eu falo em 2 minutos. Não, vamos. Eu falo em 2 minutos. Eu consegui aprender muito fuçando, através do Kantar, o trabalho que eles têm hoje, e conheço o Kantar do tempo, já disse isso, que fazia pesquisa de rádio só, nem de televisão, batendo na porta da casa das pessoas. Você tem 2 minutos para falar do Kantar. Tá bom, 2 minutos, eu falo em 2 minutos. Então, hoje a Kantar é um dos maiores grupos de inteligência de informação do mundo. Aqui no Brasil atuamos com 4 divisões, atuamos com a divisão World Panel sobre consumo dentro dos lares, atuamos com a divisão de insights, com pesquisas sobre hábitos de consumo, marcas nos mais variáveis espectros. Temos a Health, que trabalha com informações sobre saúde, sobre medicamentos, relação do paciente com o médico, e tem a divisão que eu lidero, que é a mídia, onde nós temos como principais produtos entender o consumo dos meios de comunicação, serviços de audiência, entender tudo o que acontece com as marcas na mídia, a exposição das marcas na mídia, e também entender hábitos de consumo em geral, de todos os meios, e esses hábitos nos permitem, então, entender a efetividade das campanhas de publicidade, tanto em comunicação, em construção de marca, como também em venda de produtos. É isso que nós fazemos lá na Kantar, é com isso que nós nos divertimos lá na Kantar. É tão completo que agora só falta cantar. Bom, depois desta brilhante aula de responder a todas as perguntas com a desenvoltura que a Mel tem, é só dizer, Mel, continue com a gente, porque você será sempre útil em função da sua sabedoria, do seu conhecimento em torno desse mercado, que é um mercado extenso, complexo, às vezes até mal interpretado pelas pessoas. Então, da minha parte, eu quero que você aceite os meus cumprimentos, obrigado por tudo, e aos nossos seguidores, atenção, estamos em todas as plataformas de mídias sociais. É só chegar lá, dar uma olhadinha,
clicar, dizer se gostou, não gostou, no que estamos falhando, no que estamos acertando e vamos seguir em frente. Obrigado, Mel. Obrigada, eu mais uma vez que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês de novo. Obrigada. É o que parece, aquele que sabe o que contar. Apresentação: José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini. É o que parece. Realização: Compasso Colab.